Joseph Prince. Ok, você está pronto? Vire para alguém, pelo menos 3 pessoas, e diga: algo bom vai acontecer com você durante esse culto. É isso aí. João 21. João capítulo 21. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Olha o que a Bíblia diz. Dessa forma Jesus se manifestou. Então, seja qual for que está escrito aqui, é como o Espírito Santo quer que você saiba de alguns detalhes sobre a manifestação de Jesus. Aqui fala sobre como Jesus se manifestou. Ele quer que vejamos isso. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã, os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, e outros 2 dos seus discípulos, que no total dava 7, com Pedro também. Certo? Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Isso é próprio de Pedro, certo? Eu vou pescar. Entre os discípulos ele era um líder nato. Os outros o seguiram e disseram: nós também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Muitos de nós talvez estamos nesta mesma fase de trabalhar muito. Sabe, e existe um lindo verso na Bíblia, em Provérbios, que fala assim: a bênção do Senhor é a que enriquece e não acrescenta dores com ela. Mas no hebraico, certo? É mais ou menos assim no hebraico. Quando o Senhor abençoa, a bênção do Senhor enriquece. Isso não é só dinheiro, mas pense que enriquece todas as áreas da sua vida. Sua vida familiar e saúde, enriquece a sua saúde. Enriquece o seu relacionamento com Deus. Enriquece, a bênção do Senhor enriquece. E onde diz não acrescenta dores, entenda aqui, dor ali é algo muito trabalhoso. É um trabalho doloroso. Não acrescenta as bênçãos de Deus. Trabalho doloroso não acrescenta as bênçãos de Deus. E foi assim que Delite, um erudito do hebraico, traduziu esse verso. Do hebraico, certo? Ou seja, quando Deus abençoa, não precisa de trabalho doloroso. E aqui estão os discípulos, trabalhando a noite toda. Não apanharam nada. Você também já trabalhou com o seu maior esforço e ainda olhou o resultado e ficou muito decepcionado. Você já trabalhou duro no seu trabalho? Para depois descobrir que não apanhou nada. Você já buscou ao Senhor e tentou o melhor para andar em santidade, para ser digno da sua presença e não sente nada? Vamos ver algo sobre Jesus que muda tudo isso. A mensagem de hoje é sobre isso. Muitos de nós não lutamos com algum tipo de frustração ou tristeza pelos pecados que antes cometíamos. Mas nós lutamos com o fato de que depois que fomos salvos, ainda olhamos para nós mesmos e vemos desafios em áreas da nossa vida e vemos que ainda estamos tendo algumas tendências pecaminosas através de pensamentos, palavras ou algo assim. Olhamos para nós e não gostamos do que estamos vendo. Estou certo? Não são os pecados que você antes cometia que te perturbam, mas os pecados depois que você foi salvo, que te incomodam. Ah, eu acho que eu estou sozinho, ok. Certo? É a preocupação que nós temos, e essa passagem vai mostrar para você que depois que você é salvo, depois de conhecer o Senhor por um tempo, certo? Qual é a atitude do Senhor para com você? Ah, você diz: eu deveria saber melhor. Eu já sou um cristão por 10 anos, já sou um cristão por 20 anos. Eu devia conhecer mais. Qual é a atitude do Senhor? Ok? O fato que te incomoda, o que você está vendo em você mesmo, mostra para mim que você nasceu de novo. Pessoas que não são nascidas de novo se chamam cristãs, colocam no formulário, certo? Idade, eles colocam lá, religião, colocam cristãs. Não quer dizer que são cristãs. E se você vive uma vida de pecado e não tem nenhuma convicção na sua mente, certo? Então talvez você não é salvo. Aqueles que são salvos se preocupam com seu caminhar com Deus. Eles se preocupam em como eles estão andando. Está me ouvindo? Então o fato de que você vê isso e se incomoda com isso me mostra que você é salvo. Certo? Ok? Agora, a Bíblia nos mostra que eles foram pescar e eles pescaram a noite toda e não apanharam nada, zero. Certo? E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Ok, eles foram pescar. E então, de manhã, Jesus se apresentou na praia. Foi a terceira vez que ele apareceu aos discípulos depois de ser ressuscitado dos mortos. Certo? Próximo.
Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Ele perguntou: tem alguma coisa para comer? Responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco. É interessante que ele falou lado direito e não esquerdo. Na Bíblia, o lado direito, como em Benjamim, filho da mão direita. A mão direita é sempre mencionada como alguma coisa relacionada à justiça. O dom da justiça é também um lugar de favor, é um lugar de promoção. Amém. Seja o que você fizer, cuidando dos filhos ou em negócios, ou qualquer outra coisa, você tem que assumir a postura de favor. Lança a rede do lado do favor. Entendeu? Agora não saia daqui andando um passo com a direita, tudo com a mão direita, certo? Olhar só com o olho direito. Por favor, não tenha superstição. É um princípio que eu estou ensinando. Tudo que é físico está nos mostrando uma maravilhosa verdade. A sabedoria está na interpretação. Isso. Olha, e ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e não podiam tirar pela multidão dos peixes. Tinha tanto peixe que não conseguiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com um barco, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Tiveram que arrastar a rede, porque tinha tanto em abundância. E arrastaram, e eles pulavam na água, ficou fácil arrastar, para a praia. E aqui nos fala quão longe Jesus estava dos discípulos: 200 côvados. O côvado é do cotovelo até a ponta do dedo. Isso é um côvado, ou seja, 90 metros. Essa era a distância. Olha, no momento que Pedro viu, certo? Ele estava sem roupa, trabalhou a noite toda. Quando ele viu que era Jesus, ele colocou a sua túnica, certo? Pulou na água para ir ter com Jesus. Agora, a minha pergunta é: por quê? Por que Pedro fez isso? Por que Pedro pulou na água e foi direto para Jesus? A resposta dessa pergunta vai responder muitas perguntas na sua vida, especialmente para aqueles que já são salvos. Agora que você nasceu de novo, você é um filho de Deus, e você vê muitos erros em si mesmo. O que Deus pensa de você? Agora, por que Jesus pulou na água para ir ter com Jesus? Era porque estava pensando no seu pecado? Sabemos que ele negou conhecer Jesus 3 vezes. Em Lucas 22, na última ceia, Jesus olhou para Pedro e disse: Simão, Satanás pediu para se ir andar contigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não esmoreça. Ele não disse: eu orei por você para que você não erre. Ele sabia que ele ia errar, mas eu orei para que a sua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortaleça os teus irmãos, ele disse. Ou seja, Jesus profetizou a sua vitória antes dele cair. O Senhor te vê com a obra concluída, antes da sua queda, certo? E o que Pedro disse? Ele disse: ainda que todos estes, os discípulos, ainda que todos eles, falou na cara deles, ainda que todos eles te neguem, eu jamais te deixarei. Vou contigo até a prisão e a morte. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, antes que o galo cante nessa manhã, tu negarás me conhecer 3 vezes. Conhecemos a história como ele se assentou perto do fogo e Jesus tinha sido preso pelos soldados e uma mulher reconheceu o seu sotaque, era um sotaque da Galiléia, não era um sotaque de Jerusalém, e disse: você não é um dos discípulos? Ele disse: não o conheço. E um outro homem veio e disse: você é um dos discípulos? E ele disse: não conheço tal homem. E a Bíblia diz que ele xingou e jurou que não conhecia Jesus. E na terceira vez, alguém o perguntou. Ele disse: nunca conheci este homem. O galo cantou. E a Bíblia mostra no Evangelho de Lucas, quando ele negou conhecer Jesus pela terceira vez, Jesus virou-se e olhou para Pedro. Ele tinha orado para que a sua fé não esmorecesse. E a sua fé não morreu, nós sabemos disso. Mas o seu olhar tocou nele. E Pedro saiu dali chorando, a Bíblia nos diz. Muitos pensam que essa história aqui, que Pedro pulou na água para ver Jesus, na verdade era por causa do pecado. Olha, se você pensa no pecado, se você é acusado pelo pecado, você pularia na água para se encontrar com aquele que você negou, conhecê-lo 3 vezes, jurando e xingando? Não, pularia para o outro lado. Você tentaria correr, não estou certo? Certo?
Ou esperaria, e seria o último a sair do barco, esperaria até o barco chegar na praia e deixaria os outros irem primeiro, usando os companheiros como se fosse um escudo. Mas Pedro viu algo em Jesus, Pedro conhecia algo sobre Jesus, que o fez pular na água e ir direto ao Senhor e não ficou com medo de ficar só com Jesus. O que era? A resposta a essa pergunta é muito importante para você, com o seu caminhar com Deus. Ele pulou na água e foi para Jesus. Era a lei? É porque ele conhecia a lei? Não. Se fosse a lei, pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei o condenaria por ter negado a Jesus. A lei não daria poder para ele pular na água e ter com Jesus. O que foi então? O que era isso? Ele sabia que, apesar dos seus pecados, aquele homem que está na praia me ama. Ele é meu amigo. Eu o conheço. Sim, eu me conheço. Mas mais do que eu me conheço, eu o conheço. Sim, a minha consciência me fala dos pecados, mas mais do que isso, a minha fé me fala do meu Salvador. E minha fé diz que o meu Salvador ainda me ama. Está ouvindo, igreja? Você ouviu isso? E ele pulou na água para ir ter com Jesus. É algo muito precioso nessa ação. Algo muito profundo. Veja, esta não foi a primeira vez que Jesus teve que restaurar Pedro, certo? Na verdade, aqui foi restauração ao ministério. Porque Jesus o restaurou 3 vezes com essas palavras: alimente os cordeiros, apacenta as ovelhas, alimente as ovelhas. Certo? O que mais Jesus valoriza no seu coração, antes de deixar a terra e voltar para o céu? O que era aquilo que ele valorizava? Suas ovelhas. Seu povo, você e eu. Ele nos valorizou. E quem ele mais confiou? Neste capítulo, Pedro. 3 vezes Pedro negou conhecer Jesus e 3 vezes Jesus falou: apacenta as ovelhas. Nós falaríamos, certo? Esquece de Pedro. Não podemos confiar nele. Certo? Ele negou 3 vezes. Ele é o último a ser confiável e Jesus disse: é o primeiro em quem confio. De alguma forma, Jesus sabe que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e esse último capítulo 21 do Evangelho de João é todo sobre Pedro. Pedro é a pessoa principal, parece que é isso. Além de falar também de Judas, o único dos 12 que negou conhecer Jesus, certo? É aquele que tem uma honra especial neste capítulo. Uau! A graça do nosso Deus. Amém? Olha, quero te dizer que Jesus já tinha restaurado Pedro. Quando Jesus restaurou Pedro depois de ter ressuscitado, não há registro na Bíblia, exceto uma pequena menção. Não foi falado como aconteceu, quais palavras foram ditas, certo? Não sabemos em nenhum lugar dos evangelhos onde vemos Jesus restaurando Pedro e as palavras que ele disse. Não. Na verdade, é tão particular, uma reunião entre os discípulos e o Senhor, que o Espírito Santo selou tudo aquilo e só mencionou 2 vezes. Primeiramente em Lucas 24, e levantando-se na mesma hora, que está falando dos discípulos de Emaús, que andaram com Jesus sem saber que era Jesus, foram até sua casa, e Jesus partiu pão com eles, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, acharam os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Está falando de Pedro. Agora, o relato não é dado para nós. Quando ele apareceu, nós sabemos que a primeira pessoa que viu Jesus Cristo ressuscitado, porque Jesus apareceu para ela, foi Maria Madalena, a prostituta, de quem Jesus expulsou 7 demônios. Que honra ele colocou para as mulheres. Essa mulher recebeu essa honra de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. A segunda pessoa que viu Jesus, nós sabemos que a Bíblia diz que Pedro e João estavam correndo em direção ao sepulcro, até a tumba vazia, não viram seu corpo, e quando eles voltaram, naquele caminho, Jesus apareceu a Pedro. E não tem nenhum registro disso, mas sabemos que ele apareceu a Simão. E em 1 Coríntios 15, verso 5, o apóstolo Paulo diz que depois que Jesus ressuscitou, foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Cefas é o nome aramaico de Pedro. O seu nome em aramaico era Cefas. Cefas e depois pelos 12. Depois pelos 12. Viu isso?
Ele foi o primeiro homem a ver Jesus depois de Maria Madalena. Isso é incrível. Jesus restaurou Pedro neste encontro. E conhecendo Jesus, ele fez com o grande amor que ele sempre teve. E olha bem, agora que Pedro viu Jesus, não era a primeira vez que ele o via ressurreto. Ele pulou na água porque ele tinha uma grande sensação do amor do Senhor por ele, da sua graça. Somente essa sensação de amor e graça faz você pular e ir até ele, e não esperar o barco chegar na praia. Somente pelo seu amor. Era pela sua santidade? Não. Jesus é santo, 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Ele não pecou, a Bíblia nos diz. Não cometeu pecado, não conheceu o pecado. E nele não havia nenhum pecado. Mas não foi a sensação da sua santidade que fez Pedro pular na água. Na verdade, sentir a santidade ia fazê-lo sentir o pecado ainda mais. Mas foi pelo seu amor e graça. E você se lembra a primeira vez que Pedro conheceu Jesus? Alguns acham que é quando ele estava pescando, mas essa não foi a primeira vez. A primeira vez está em João 1, quando André, o seu irmão, o irmão de Pedro, ele descobriu quem era o Messias. E André e Pedro são ambos de Betsaida, é uma linda cidade. Quando você for lá, você vai ver que nessa cidade foi quando as pessoas tocavam nas orlas das suas vestes e eram curadas. Eu pensava dessa maneira, como eles podiam se amontoar com os doentes dos dois lados da estrada? Quer dizer, desse lado da estrada e do outro lado. Eu pensava que eram ruas largas, com 4 pistas, 6 pistas, tipo assim, sabe? Como hoje. Mas eu fui em Betsaida e está um benefício de ir a Israel. Você vê coisas que tornam a Bíblia mais viva. Era uma rua apertada, como mais ou menos daqui até ali. E eu me lembro que eu estava com os meus pastores ali e recriamos aquela cena quando as pessoas doentes ficavam na estrada e nós usamos os pastores para isso. E eu era Jesus. Eles ficaram dos dois lados da estrada e eu fazia isso com eles, certo? Mesmo todos eles estando deitados, eles estenderam as mãos e eu toquei nas mãos deles. Desse jeito. Você pode imaginar o cenário olhando bem lá de cima, se alguém tivesse um drone e usássemos isso para que o diretor mostrasse essa vista de trás de Jesus, os curados pulando, e na frente as pessoas deitadas. Imagina onde ele ia, havia alegria e prazer que ele deixava. As pessoas pulando, na frente deitadas. Seria legal? Amém? Quando Jesus entra na sua vida, o mesmo acontece. Pense bem, se você quer ficar deprimido e cabisbaixo, sentindo pena de si mesmo, não convide Jesus à sua vida. Não o convide para o seu casamento, porque ele pode transformar água, algo sem sabor, em vinho. Assim é Jesus, onde ele chega, chega a saúde, literalmente a saúde chega. Amém? André e Pedro eram de Betsaida, e André, o irmão de Pedro, disse: Ei, Pedro, encontramos o Messias. E levou seu irmão Simão a Jesus. Quando ele viu Pedro pela primeira vez, ele disse: Tu és Simão, filho de Jonas? De agora em diante te chamarás Cefas, em aramaico, que é uma pedra. Jesus o apelidou de Cefas. Foi a primeira vez que ele viu Jesus, mas por alguma razão, ele não seguiu Jesus. Ele voltou a pescar. E então, uma outra vez que Jesus se encontrou com Pedro, ele não conhecia Jesus bem. Eles pescaram a noite toda, como João 21, em Lucas 5. Vamos ler Lucas 5 agora. Uma outra vez que Pedro viu Jesus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe para que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Sabemos até o que ele ensinou. A parábola do semeador. E aqui então diz que acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Simão respondeu para Jesus, olha, foi uma das primeiras vezes que ele se encontrou com Jesus. Disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fazendo sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram e encheram os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Eu chamo isso de bênção que rompe as redes e afunda o barco. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus
dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Uma das primeiras vezes que ele se encontra com Jesus, o que ele sentiu vindo do Senhor? Sua santidade. Estava certo? Ele é santo. Mas, amigo, escute. Não é incrível que, na mente de cristãos hoje, o que é ensinado é mais ou menos assim? Ah, vocês, pessoas da graça, falam sempre do amor de Deus o tempo todo. Isso é muito básico. A graça e o amor são muito básicos. Você recebe então a salvação, mas depois você tem que crescer. E quando você cresce, você descobre a sua santidade. Porque Deus é santo. Ele é um Deus santo. É como se começássemos com a graça e o amor e depois nós progredimos para a santidade. Então essa ideia do Senhor é essa, certo? Quando você o conhece primeiro, você sente o seu amor e graça, certo? E depois você cresce, você sente a santidade. Mas o que lemos é o oposto. O que lemos é que quando Pedro, quando conheceu primeiramente Jesus, ele sentiu sua santidade. E Jesus é santo? Sim. Mas a sua santidade o permitia ir até o cobrador de impostos, até a prostituta, até o leproso, tocar no leproso e limpar aquela pessoa. E restaurá-los à vida e plenitude. Sua santidade não é como no Antigo Testamento, quando Deus ficava no Santo dos Santos e o homem ficava longe de Deus por causa do véu e do sacerdote. Não é assim. Deus veio até o homem. E ele é santo, sim, 3 vezes santo. Mas olha, a fé diz, certo? Eu vejo a sua graça, eu vejo o seu amor. E do contrário, a carne natural diz: Deus é muito santo, ausenta-te de mim, sou um homem pecador. Porque Pedro disse: ausenta-te de mim, sou um homem pecador. Em uma das primeiras vezes que ele viu Jesus, porque ele sentiu a sua santidade, mais do que sentiu o seu amor. E nós invertemos tudo, dizemos que quando você amadurece, você vai sentir a santidade. Não, não, não. Todo mundo, quando pensam que Deus pode aparecer a qualquer momento no seu quarto, à noite, eles ficam com medo. Por quê? Porque sabem que Deus os ama? Não. Sabem que Deus é santo. Todo mundo sabe disso, a carne sabe muito bem. A carne sabe que Deus é santo. Não precisa aprender. Por isso, no Antigo Testamento e também no Novo, todas as vezes que o Senhor aparecia para alguém ou o anjo aparecia para alguém, ficavam com medo. Falavam algo como Manoá, o pai de Sansão: vamos morrer porque temos visto o Senhor. Gideão também: eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Todos tinham essa ideia de quando viam um Senhor, ficavam com medo. Olha bem, ninguém, quando Deus apareceu para eles, ninguém disse assim: ah, Senhor, como tu me amas. O que isso nos mostra? Tem que ter o Espírito Santo para conhecer seu amor. A carne pode te ensinar sobre santidade. Achamos que isso é profundo. Mas conhecer o seu amor e graça, isso é fé. Isso é crescer. Quanto mais você vê o seu amor. E olha bem isso. Você sabe que muitos anos já se passaram. Ok? Mais do que 3 anos. Pedro agora conhece Jesus, mas negou conhecê-lo. Podemos dizer que ele conhecia o Senhor há um tempo, já era salvo por um tempo. Podemos fazer essa analogia. Mas negou conhecer a Jesus, xingando e jurando. Mas o que o levou de volta para o Senhor? O conhecimento do seu amor, da sua graça. O Senhor ainda é santo, sim, e para sempre vai ser. Mas mais do que isso, Ele te ama. Você não sabe o quanto você é amado, até saber que aquela pessoa sabe tudo de mim e ainda me ama. Isso é amor, ok? Mas você nunca vai sentir o amor se não for transparente. Anos atrás conversei com o Senhor. Já percebeu que o Senhor nunca falou palavras duras contra cobradores de impostos, contra prostitutas? Nunca! Mas Jesus falou palavras duras para os fariseus, amantes da justiça própria. Usou palavras como: ai de vós, raça de víboras. Mas nunca usou essas palavras contra pecadores. Nunca falou palavras como: vocês, raça de víboras, em cobradores de impostos ou prostitutas. Mas quando o fariseu vinha com a atitude de justiça própria, religião de apontar dedos, você vai comparecer diante de Deus no dia do juízo. Quando sua crença está errada,
você vive errado. Quando você crê certo, vive certo. Quando vejo pessoas apontarem dedos vivendo como fariseu, sei que o problema é crer errado. Eles tinham a sensação da sua santidade, mas não da sua graça. Os fariseus pretendiam ser os guardiões da santidade de Deus e crucificaram Jesus. Porque se preocupavam com Jesus curando no sábado e outras acusações que fizeram. Não porque queriam ver o pecado, mas queriam defender a lei. Eles pensavam muito na santidade de Deus, mas não na sua graça e no seu amor. Tem que ter maturidade para sentir o seu grande amor e sua graça. Uma das primeiras vezes que Pedro viu Jesus, percebeu sua santidade. Mais tarde, quando conhecia o Senhor, e como o Senhor sabia dos seus pecados, de ter negado o Senhor, e ainda o amava, ele pulou na água para ir ter com Jesus. E eu te digo isso, igreja, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Amém. Olha, Jesus amava os fariseus também. Mas eles viviam de aparência. E por isso Jesus os amava, mas eles não sentiam. Então ele tinha que tirar, de uma forma bem forte, aquela máscara para eles verem seu amor. E foi verdade para um fariseu, Nicodemos. E nós temos tanto medo. E vamos ao Senhor e agimos com muita aparência. Pessoas vêm à igreja. Eles então não usam nem mesmo palavrão, não falam nada de errado, porque estão na presença de Deus. Mas saindo daqui, e é isto que acontece quando você crê errado. Você pensa que não pode pecar na igreja? E você acha que a igreja é um prédio? Você se comporta dentro do prédio. Mas em outros lugares, você é diferente. Você crê errado e vive errado. Mas olha isso, igreja. É o seu amor e a sua graça que mudam as pessoas. Lembra da mulher do poço? Ela teve 5 maridos e naquele momento ela vivia em adultério. A história está em João 4 e começa de uma maneira muito maravilhosa, dizendo que Jesus precisava passar em Samaria. E um fato maravilhoso é este. Havia um outro caminho para ir para Jerusalém. A maioria dos judeus não passava por Samaria, porque os samaritanos e os judeus não se gostavam, não se davam muito bem. Ok? Mas a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Por quê? Por causa de uma mulher. E ela foi ao poço, o poço de Jacó, ao meio-dia, a hora mais quente. E a Bíblia diz que naquela hora ela foi tirar água do poço ao meio-dia. A maioria das mulheres daquele lugar tirava água bem cedo de manhã. Porque ela foi ao meio-dia, porque não queria estar entre as fofoqueiras, entre as mulheres que falariam dela enquanto ela tirasse a água. A sua reputação era muito ruim. Então ela foi à tarde. E quem estava lá? Jesus. E o capítulo começa: Jesus tinha que passar por Samaria. Ele se assentou ao poço e a mulher veio. Jesus não olhou para ela e disse: "Sua pecadora, você teve 5 maridos e está em adultério?" Alguns cristãos fariam isso. Olha quanto amor ele demonstrou. Ele disse: "Dá-me de beber." Ele pediu um favor. Aquele que fez as cachoeiras, e as fontes e os mares, e encheu os oceanos, pede para essa mulher água. E ela disse: "Como sendo tu judeu, fala comigo, uma samaritana." Porque os judeus não falam com samaritanos. E Jesus falou: "Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que fala contigo, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." E ela disse: "Tu não tens como tirar água do poço? O poço é fundo." E Jesus então disse: "Quem beber dessa água terá sede de novo." Ok? Ela pensou no natural e ela disse: "Me dá dessa água para que eu não tenha que tirá-la de novo." Jesus disse: "Chama o teu marido e vem." Olha que tato. Chama o teu marido e vem. Ele queria falar para ela do seu pecado. Pergunta: por que Jesus tinha que falar do seu pecado? Porque ela não conheceria o seu amor. Se ela pensasse: "Ele me ama, mas não sabe quem eu sou",
não sentiria o amor. Como falei com o Senhor, e eu estava falando disso agora. Perguntei ao Senhor: Senhor, por que tu és tão duro com a hipocrisia? Ele disse: é porque eu amo os fariseus. Eu sei que enquanto eles continuarem fingindo, não vão sentir meu amor. Porque se você continua fingindo, você acha que Deus te ama por causa da sua aparência, não seu eu verdadeiro. Mas quando você sabe que Deus conhece os seus pecados e ainda te ama, você sente seu amor. E quem se sente amado, vai amar. Quem é amado bem, ama bem. E por isso Jesus era duro contra a hipocrisia. Porque aquilo obstrui o seu amor pelos fariseus. Se você estiver fingindo, você não vai saber. Deus me abençoou porque eu fiz isso ou não. Eu também confessei 1000 vezes. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus me abençoou. Sabe, você vai estar sempre fazendo alguma coisa para sentir que Deus te ama. Então Jesus teve que levar aquela mulher gentilmente ao lugar onde ela sabia que ele a conhecia. E ainda a amava. Chama o teu marido e vem. E ela disse: não tenho marido. Tecnicamente certo. Perceba como Jesus, graciosamente, a expôs, certo? Na sua presença. Olha isso para ela sentir. Certo? Ele disse, a elogiando e fazendo como um sanduíche. Ele a elogiou. Você disse muito bem. Você disse muito bem, não tenho marido. Porque o que tens agora não é teu marido. Tiveste 5 maridos. E ele disse, nisso, terminou dizendo nisso, disseste muito bem. Sanduíche divino. A elogiou no começo, a elogiou no final. O que nós faríamos? Você pecou? Se arrependa! Achamos que isso é espiritual, como o Senhor faria. Então, ela olhou para ele e disse: nossos pais falaram que devemos adorar neste monte, isso é mudar o assunto. De repente, ela descobriu que ela está completamente, quase que nua, sabe, vulnerável, exposta, diante daquele que a conhecia, porque não tinha nenhuma maneira de alguém ter falado dela. Ele é um judeu, ele não vive aqui em Samaria. Ah, eu estou na presença de alguém que é santo. Ele conhece a minha vida, mas ainda ele está aqui comigo, falando comigo. Nenhum judeu falaria comigo, mas sabendo quem eu sou da minha história, ainda fala comigo? E não tem juízo nos seus olhos, mas eu vejo o seu amor. E eles falam sobre a montanha e a adoração, mas de repente, ela disse, eu sei que quando o Messias vier, quando o ungido vier, ele nos falará essas coisas. Jesus olhou para ela e disse, eu quero que você saiba. Nos evangelhos, muitas poucas vezes Jesus se revelou como o Messias. Para essa mulher foi uma vez. Jesus disse, eu que falo contigo. Eu sou o Messias. Uau! Então ela descobriu que o Messias é aquele que expõe os seus pecados e perdoa e te ama. Ela disse, olha, ele sabe tudo de mim, mas ainda me ama. O Messias, o prometido, me ama. A Bíblia diz que ela deixou seu cântaro ali e foi até a cidade de Samaria e ela tinha vergonha de falar com eles. E agora ela vai à cidade de Samaria, aqueles que estavam ouvindo, alguns eram seus ex-maridos. E ela falou para a cidade, venham, vejam um homem que falou tudo sobre a minha vida. Ela não teve vergonha. Num instante, nem foi a um estudo bíblico. Eu não sou contra o estudo bíblico. Mas num instante, se tornou uma evangelista. Se tornou uma evangelista. Olha, se Jesus tivesse só exposto os seus pecados e a deixasse ali, sem saber que ela era amada, ela não iria proclamá-lo. Mas foi o fato de sentir seu amor. Ela não teve medo de dizer, ei, eu era dessa forma, eu fazia aquilo, você e eu sabemos o que eu fazia, como eu agia, mas o seu amor mudou tudo, amém. Foi sentindo seu amor, sua graça, sua bondade, seu favor que mudou tudo. E os discípulos voltaram, trazendo comida. Queriam dar comida para ele, ele sorriu e disse, eu vos digo que eu tenho uma comida para comer, que vocês não conhecem. Uau! O Senhor se satisfez
Quando alguém o permite que ele ame. Quando você permite o Senhor te amar, te salvar e dar para você, ele fica satisfeito. Ele se sente bem. É sua alegria. Uau! Alguns discípulos até perguntaram: alguém deu comida para ele? Não, uma mulher sentiu seu amor e sua graça. E aquilo deu energia para ele. A tendência natural da carne é sentir que Deus é santo. Se Deus aparecer agora, hoje à noite, se Deus aparecer no seu quarto, o que faria? Você diria: obrigado, Senhor. Como Davi, a sua misericórdia dura para sempre. Alguém precisa do Espírito Santo para ver isso, receber isso. Muitos diriam: me perdoe, eu confesso meus pecados. Psh, psh. Você entendeu? Não é incrível? Nós pensamos assim: ah, sabe? Alguns cristãos que se levantam contra a graça. Ah, falam do amor de Deus, da graça de Deus, do seu amor e tudo mais, mas não falam da santidade de Deus. Não, nós falamos da santidade. Mas olha aqui, até os fariseus sabiam da santidade. Todo mundo na rua conhece sobre santidade e crê em Deus, mas não reconhecem a Deus. Porque reconhecer a Deus é reconhecer a santidade de Deus na sua consciência. Não reconhecem a Deus. Eles sabem que ele existe, mas não conhecem o amor. Para isso, tem que ter o Espírito Santo. Bem, pastor Prince, não leia o que está escrito: a quem muito é dado, muito é exigido. Amém. Você sabia que essas palavras são do próprio Senhor Jesus? Você já ouviu o que Jesus também disse em Mateus, no capítulo de número 10? Quem me negar diante dos homens, Jesus disse, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas quem me confessa aos homens, eu o confessarei ao Pai. Você leu isso? São palavras de Jesus. Certo? Lá em cima, foi Jesus quem falou isso. E lá em cima ainda, foi Jesus quem falou isso? Vocês aí estão mais perto do céu, certo? No arrebatamento vocês vão primeiro. Os pastores por último. O jeito de Deus é sempre o oposto, não é? São palavras de Jesus, e quando você lê isso que está em vermelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, você tem que sempre interpretar à luz da obra concluída. Pedro negou conhecer Jesus? Sim. Quantas vezes? 3 vezes. Algo normal? Não. Ele jurou e xingou. Ele negou conhecer Jesus 3 vezes. O que Jesus tem que falar baseado nas suas palavras? Negá-lo diante do Pai no céu. Jesus fez isso? São palavras de Jesus? Sim. Por isso tem que interpretar as palavras de Jesus à luz da obra concluída. Bem, pastor Prince, Pedro se arrependeu. Não há registro disso. Fala que ele chorou amargamente. Mas Judas também chorou. Judas também teve muito remorso. Mateus 27. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, o trouxe arrependido. As 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, o que nos importa? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Olha, arrependido, em algumas versões, diz que ele teve remorso. Então não pense que chorar com remorso quer dizer que é o que Deus quer. Deus quer que você receba, não ficar com remorso e tentar fazer algo, até se enforcando. Pagar pelos seus pecados, isso é orgulho. Se arrepender é o quê? É ir até ele e receber seu amor, receber seu perdão. Pedro e Judas, olha, um pecou vendendo, outro negou xingando, jurando, honestamente. Igreja, uma das acusações que os fariseus fizeram contra Jesus, mais do que uma vez nos evangelhos disseram, ele é amigo de cobradores de impostos e pecadores. A única coisa que pode transformar as nossas vidas é o amor de Deus.
Veja, fé não é ver Deus como um juiz. Ele é um juiz, é lógico. Quando Jesus voltar, todos verão que ele é um juiz. Mas isso não é fé. Fé é ver Deus, agora como Salvador. É como ele quer ser visto. Fé é ver Jesus e o seu amor por você. É assim que ele quer ser visto. Isso é fé. Quando alguém vê o amor de Jesus, olha bem, isso agrada ao Senhor, isso o alimenta como nós nem sabemos. Ele quer que vejamos o seu amor. E esse amor faz coisas grandes. Os discípulos não conseguiam arrastar as redes. Quando Pedro sentiu seu amor, ele foi ver Jesus e olha só o que ele fez. Vamos ver João 21, certo? Olha isso. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de peixes. Olha, sozinho. Os discípulos não conseguiram puxar a rede. Quando estava na água, Pedro, na terra, puxou a rede para a praia. Olha isso. Quando você se sente amado, você faz coisas grandes. Você faz proezas. Não tem que ter músculos como o pastor Lawrence. Poucas pessoas têm isso, ok? Mas a unção de força virá sobre você, você vai viver muito. Deus vai te renovar, te fazer forte, saudável, quando sentir o amor de Deus. Olha, Deus fez o homem para funcionar com seu amor. Como o seu carro não funciona com água, tente, não vai muito longe. Não vai ser saudável. Da mesma forma, Deus nos fez para funcionar com seu amor. E assim somos plenos. Amém, igreja? Ah, pastor, eu sinto que precisamos de mais ensinamentos sobre santidade. Você sabe o que é santidade? Quer dizer separado. Separado, colocado de lado. Certo? Quando eu vou na sua casa e eu sou um convidado comum, você me dá os pratos normais para colocar comida. Mas quando alguém importante, o presidente, vai na sua casa, você tira os pratos mais finos, certo? E coloca para eles, porque são especiais. Você separou aquilo para eventos especiais. Estou certo? Na sua casa você tem um cofre. E para que isso? Para suas joias e coisas que você quer guardar. E quando Deus diz, seja santo, quer dizer separado. Separado quer dizer quando o mundo está decaído, você tem paz. Não quer dizer sair do mundo, não ficar perto deles. É a mentalidade de muitos. Ser separado é se destacar porque você é precioso. Em um mundo onde não tem mais ninguém virgem, certo? As virgens vão se destacar. Não sei por que falei isso, mas em um mundo onde todo mundo está estressado, você tem paz, você se destaca. Em um mundo onde todo mundo é comum, você brilha. Em um mundo onde todo mundo está deprimido, você é radiante, você brilha. Isso é incomum. O oposto de santidade não é pecado, mas sim ser comum. Estude bem a sua Bíblia. Deus não quer que o seu povo seja comum. Andando com pecadores, mas não sendo como eles, mas participando com eles, fazendo-os ver que Deus é acessível, que os ama. Eles não nos contaminam, nós os infectamos. Somos cristãos contagiantes. Posso ouvir um amém, igreja? Ok, vou terminar com isso. Os últimos 3 versos vamos ler rapidamente, porque eu quero mostrar para vocês que o apóstolo Paulo fala algo sobre o que pensamos de crescimento. Não é como nós pensamos. Nós pensamos com a carne e dizemos, certo? Graça e amor são básicos. Lei e santidade são profundos. Mas o oposto é a verdade. Quando Israel era um bebê, Népios fala em Gálatas, aprenderam a lei. A lei é elementar. A lei é ABC. Quando Jesus veio, ele trouxe a graça. Agora não somos mais bebês, somos filhos. Por isso clamamos Abba Pai. É o oposto. Isso não é lógico. A carne é lógica, é razoável. A graça não é nada lógica, não é razoável. Por isso você não pode nunca raciocinar a graça. Você ouve 10 mensagens sobre a graça. Se o 11º for sobre a lei, você esquece os 10. Há algo sobre a graça que você tem que escutar de novo. Porque não é natural. Não é
dessa terra, é celestial. Veio do céu, veio de Deus mesmo. Jesus trouxe a graça. Para nós, Pedro seria a última pessoa que escolheríamos para apacentar ovelhas. Dentre aqueles 11. De todos eles, Jesus escolheu Pedro. Os últimos 3 versos, então, do apóstolo Paulo. Quantos creem que o apóstolo Paulo é o maior de todos eles? Além de você, que não levantou a mão. Isso. Quantos de vocês pensam que o apóstolo Paulo é o maior de todos eles? Ele escreveu 3/4 do Novo Testamento. Então vamos ler rapidamente, olhando bem a ordem dos seus livros, que Paulo escreveu pelo Espírito, em sequência de quando foram escritos. Ok, do mais velho até o mais novo dos seus livros. Está pronto? Quando Paulo escreveu 1 Coríntios 15, verso 9, ele disse isso. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então, Paulo reuniu todos os apóstolos, Tiago, João, todos ali reunidos, os apóstolos, e sabe o que Paulo disse? Olha, irmãos, eu sou o menor comparado aos apóstolos. Agora nós o conhecemos e pensamos assim, como o maior dos apóstolos. Mas ele mesmo declarou, depois de crescer no Senhor, dizendo, não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu sou o menor dos apóstolos. Você entendeu? Certo? Quando Paulo então cresceu mais no Senhor, ok? Ele escreveu Efésios. Em Efésios 3 ele disse isso. Olha o que ele disse a mim, o mínimo de todos os santos. Me foi dada essa graça para anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então agora, ele não está se comparando aos apóstolos somente. Ele disse, colocando todos os santos juntos. Quantos de vocês estão me ouvindo agora mesmo? E diz, Pastor Prince, se você soubesse quem eu sou, se você soubesse o que eu fiz, mesmo crendo em Jesus Cristo já há muitos anos, Pastor Prince, eu realmente creio que eu sou o mínimo de todos os santos. Paulo disse, se você é o mínimo, eu sou menor do que você é o mínimo. Você entendeu? E Paulo estava crescendo no Senhor. Ele escreveu isso mais tarde. E quanto mais cresceu, eu não sou o menor dos apóstolos, mas eu sou o mínimo dos santos. Eu sou, ele disse. Sou. Chequei no grego. É tempo presente. Ou seja, ele disse que ele não é só o mínimo dos santos antes de ser salvo. Ele não era nem santo. Ele fala de agora. Sou. Tempo presente. Sou o mínimo de todos os santos. O apóstolo Paulo. Parece que quanto mais ele cresceu, quanto mais via os seus pecados, mas não pare só aí, mais entendia sobre o amor de Deus e da sua graça. Isso magnifica a graça de Deus. Ok? O último verso, 1 Timóteo 1. Veja o que Paulo disse. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sabe o que é sou? Eu chequei no grego. Está no tempo presente. Naquele momento ele já tinha crescido no Senhor, já tinha crescido na graça de Deus, mas parece que quanto mais ele crescia, mais ele via que não era perfeito. Mas mais do que isso, não parava por ali. Se parasse ali, ficaria desesperado. Pedro não parou ali. A mulher samaritana não parou ali. Eles viram o Senhor. Quanto mais você vê o seu pecado, mais você vai ver o quanto você foi perdoado. Mas, Pastor Prince, não devemos confessar que somos pecadores salvos pela graça. Eu ensinei isso. Eu te ensinei e isso está correto. Não falamos que somos pecadores. Somos santos, já fomos salvos. Eu fui um pecador, salvo pela graça. Mas isso não quer dizer, escute bem, só porque você é uma nova criatura não tem que confessar eu sou uma nova criatura tendo esse pensamento em mente. Eu não tenho pecado, eu sou perfeito. Você não é. E nem eu. Se você pensa assim, você está prestes a cair. Isso vai mostrar que você não é. Mesmo sendo salvos, ainda há pecado na nossa carne. Ok? E o pecado não é para você ficar desesperado. Não é isso. O pecado é para magnificar sua graça. Magnificar o seu amor. Quanto mais você cresce como o apóstolo Paulo, que disse sou o menor dos apóstolos, uma categoria. E depois ele abriu para todos os santos. Eu sou o mínimo de todos os santos. Depois que ele cresceu. Ele cresceu um pouco mais, sabe o que ele disse? Sou o principal dos pecadores. Aquele sou
Até agora, tempo presente. Uau! Ele magnificou a graça de Deus. Ele magnificou a graça de Deus. Alguns podem dizer assim: ah, você já é um cristão, tenha vergonha. Romanos, capítulo 5, vamos ler isso. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Eu falei que eram 3 versos, mas este aqui é um adicional, bônus. Esse é o último dos últimos. Ok? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Quando foi isso? Sendo nós pecadores. Olha, Deus não te amou porque você o estava buscando. Deus não te amou porque você o amava. Você não queria saber de Deus, mas Ele te amava. Você era um pecador, não se importava com isso, mas Deus se importava. E Deus enviou o seu Filho para pagar o preço dos seus pecados, para ser julgado por você. Então Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Diga amém. Mas olha o que pensamos, muitos de nós. Não leia o verso. Pense assim. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados. Pare aí agora, ok? E pense agora sobre o raciocínio da carne. Muito mais agora, sendo justificados. É melhor vigiar. Porque fomos justificados. Agora somos justificados. Então é melhor vigiar. Pensamos assim. Mas olha o que o apóstolo Paulo disse. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha bem, você sabe o que é isso? Depois de ser salvo, é para quem já foi salvo. Eu e você hoje. Depois de ser salvo, sabe do que você é salvo? De Deus se irá com você. Deus nunca vai se irar com você. Nunca, 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 nunca. Nunca diga nunca, 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 nunca. Nunca diga. Nunca isso é outra coisa. Nunca vai ficar irado com você, ok? É o oposto daquilo que a carne pensa. É o oposto da mente carnal, como pensamos. Muitos de nós, se fôssemos como Pedro, veríamos Jesus na praia e pularíamos para trás. Tentaríamos fugir. Pedro correu para ele. Eu o conheço. Ele sabe tudo de mim mais do que qualquer um. Mas ele me ama mais do que qualquer pessoa. E é assim que ele te ama. Em 1863, naquele ano, uma senhora chamada Charity Benkoff escreveu este lindo hino que causa vergonha de como praticamos cristianismo hoje. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. Olha como ela escreveu isso. Em 1863. Não se, não talvez, não quem sabe, nenhuma suposição, certeza, clareza, declarações fatuais. Diante do trono de Deus, diante do seu trono, eu tenho uma forte declaração. Um grande sacerdote cujo nome é amor, que vive para sempre, intercede por mim. Meu nome gravado nas suas mãos, meu nome escrito no seu coração. Eu sei que enquanto ele estiver no céu, ninguém, nenhuma língua, nenhum inimigo pode me ordenar a sair dali. Mesmo assim, hoje, eu escutei um pastor que foi na sua congregação e disse isso. Você não sabe se você é salvo? Ninguém pode dizer que é salvo até morrer. Eu mesmo não sei se eu sou salvo. Uau! Se um pastor não sabe se é salvo, a Bíblia diz que tudo isso foi escrito para que saibais que vós tendes a vida eterna. Deus não gosta de si, talvez, quem sabe. Tem que ter certeza. A fé é certeza.
Naqueles dias falavam: bendita segurança, completa segurança, Jesus é meu. Oh, que antecipação da glória divina! Herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido do Espírito. Algo sobre o seu amor. Certeza, declaração certa. Lavado no seu sangue. Tudo baseado em fato. Diga isso. Eu sou amado. Eu fui perdoado. Sou eternamente amado, eternamente perdoado. Lá está o grande sacerdote cujo nome é amor. Whoever lives and pleads for me, he ever lives and pleads for me. My name is graven on his hand. My name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no foe can bid me thence depart. No foe can bid me thence depart. Olha o segundo verso. Olha para mim. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, Todos juntos. upward I look and see him there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me. To look on him and pardon me. Todos juntos mais uma vez. Behold the dead, the risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory, and I love this, one with himself, I cannot die, my soul is purchased with his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. E isso, amigo, é o verdadeiro cristianismo. Este é o Evangelho. Amém. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos aqui neste lugar e onde você estiver assistindo isso. Amigo, Deus te ama tanto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O mundo é um mundo de pecadores. Um mundo que não se importa com ele. Um mundo que é profano. Um mundo que está tão afastado que não se importa mais. Não se importam com nada. Mas Deus se importa. E Deus os ama. E Deus mandou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, pelos nossos pecados. Ninguém pode dizer, tenho pouco pecado. Todos pecamos grandemente. E amigo, naquela cruz, Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados. Porque Deus é santo, e a sua santidade tinha que punir o pecado. Se Deus não pune o pecado, ele não é santo. E Deus é santo, mas também é amor, e não queria punir os pecados em nós, nas nossas vidas. Por causa deste amor, enviou seu Filho, para que os nossos pecados fossem punidos. Todos eles, completamente. E todos eles já foram punidos. Então hoje a justiça de Deus e a sua santidade estão do nosso lado. Deus é por nós e não contra nós. Deus nos declarou justos. E Deus é justo em nos declarar justos. Por causa do que o seu Filho conquistou por nós. Se este é você, onde você estiver, faça essa oração de coração. E eu te prometo, a sua vida não vai ser a mesma. Diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho. E tu enviaste o teu Filho para morrer na cruz pelos meus pecados,
Seu sangue foi derramado e me tornou mais alvo do que a neve. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor por mim. Obrigado por me amar. Obrigado por demonstrar para mim a tua graça, tua abundante graça. Permita-me viver sob a tua graça para sempre, Senhor, e não baseado nas minhas ações. Que eu viva conhecendo sempre o teu favor e o teu amor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Obrigado, Pai, pois tua graça é maior do que os meus pecados. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga: amém, amém. Dê-lhe glória, igreja, aleluia. Amém. Levante as mãos ao Senhor. Eu creio que por causa daquilo que Jesus conquistou, as bênçãos são nossas, pagadas e seladas pelo sangue de Jesus. Você só tem que recebê-las. E eu te prometo isso. Quanto mais você conhecer o seu amor e a sua graça e o seu favor, mais bênçãos vão se manifestar na sua vida. Que o Senhor te abençoe, juntamente com a sua família nessa semana. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão, com as bênçãos de Deuteronômio 28. Que o Senhor te abençoe com leite e mel fluindo na sua vida. Que o Senhor te abençoe com uma revelação especial do seu amor, graça e favor durante essa semana. Que o Senhor te guarde, te proteja juntamente com seus amados de toda ameaça e perigo, de todos os poderes das trevas, de todos os poderes do maligno, por causa do seu sangue. Que o Senhor te guarde e te proteja de doenças e enfermidades, a você e a sua família, de acidentes, de toda infecção e de todo o poder do maligno, pelo seu sangue. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e conceda a ti favor durante essa semana. Que você experimente o favor sobrenatural de Deus na sua vida, por onde você for. E que o Senhor levante o seu rosto sobre cada um de vocês e conceda a você e aos seus amados sua shalom, plenitude, saúde, bem-estar e paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga: amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.